Na internet, cerca de 20% das buscas realizadas em aparelhos celulares são para o consumo de conteúdos pornográficos. Será que existe algo de mal nisso? Pornografia pode viciar? É o que vamos descobrir no episódio de hoje. A busca por material pornográfico não é algo novo. Aliás, algumas das produções artísticas mais antigas que conhecemos podem ter sido feitas com o objetivo de servirem como materiais pornográficos. Já foram encontradas mais de 200 das chamadas estatuetas de Vênus, que foram feitas num período da pré-história chamado de Paleolítico Superior. Até hoje se debate por quais motivos elas foram feitas. Algumas hipóteses dizem que representavam figuras religiosas e por isso eram usadas em rituais. Outros arqueólogos sustentam que eram representações de fertilidade e sucesso. Outros que eram autorretratos de mulheres. Uma outra hipótese acredita que foram feitas com o fim de gerar excitação em quem as visse. Essa ideia se sustenta pelo fato dos caracteres sexuais serem normalmente proeminentes nessas estátuas. E por que será que a busca por pornografia na internet tem crescido tanto? Será que a pornografia vicia? Para responder essa pergunta, temos que entender o conceito de superestímulo, criado pelo cientista vencedor do Prêmio Nobel, Nicholas Tinbergen. O termo que ele cunhou, na verdade, foi estímulo supernormal, que nesse contexto quer dizer além do natural. Ou seja, algo com potencial de provocar uma resposta exagerada em comparação à resposta esperada, quando a gente leva em conta a história evolutiva da espécie. Em um experimento, Tinbergen criou ovos artificiais e os colocou junto à fêmea que estava chocando seus próprios ovos. Devido ao fato de os ovos artificiais serem maiores, mais coloridos, as fêmeas passaram a abandonar os seus próprios ovos e a chocar os ovos artificiais criados pelo cientista. Em outro experimento, ele criou borboletas com asas muito maiores, muito mais coloridas do que o normal. E no fim, os machos tinham mais interesse em se acasalar com essas do que com as fêmeas reais. O efeito do superestímulo não acontece apenas com outros animais. Se você viveu sua adolescência entre os anos 80 e 90, provavelmente se lembra daquela cena clássica, em que um grupo de meninos observa clandestinamente alguma revista masculina no recreio. A nudez era algo raro, aliás, até mesmo para adultos solteiros. No entanto, a facilidade de acesso a esse tipo de conteúdo acabou tornando a pornografia um tipo de superestímulo. Ela age de forma direta no nosso sistema de recompensas, simulando uma situação sexual, principalmente quando aliada à masturbação. A ativação de nosso mecanismo de recompensa é muito presente durante o sexo. E não é à toa. Afinal, se pensarmos em termos evolutivos, veremos que a seleção natural atuou selecionando indivíduos que faziam mais sexo, pois eram esses que deixavam mais descendentes. E aqueles cuja prática sexual era mais frequente eram justamente os que tinham as experiências mais prazerosas e mais recompensadoras. E quais seriam as consequências do abuso no consumo de material pornográfico? Uma dessas consequências é a tolerância. Em uma pesquisa, 64 homens alemães foram questionados sobre a frequência com que eles assistiam pornografia. Em seguida, foi medida a atividade neural no circuito de recompensa desses homens durante a exposição à pornografia. Os homens que assistiam mais pornografia semanalmente exibiam menos atividade neural no circuito de recompensa. Eles desenvolveram tolerância a imagens sexualmente provocativas. Em outras palavras, eles precisariam de consumir cada vez mais material pornográfico para conseguir ativar o circuito de recompensa do cérebro. Essa tolerância a material pornográfico pode ter algum tipo de correlação com disfunção erétil. De acordo com uma outra pesquisa, 45% dos jovens viciados em pornografia têm esse problema. Além disso, já existem várias evidências mostrando que muitas características do cérebro de alguém viciado também podem ser encontradas no cérebro daqueles que se dizem dependentes de pornografia. Por exemplo, a menor conectividade entre o núcleo caudado e o córtex pré-frontal, que geralmente é relacionado com o autocontrole. Além do problema envolvendo tolerância, diminuição da libido, a pornografia parece potencializar outros problemas sociais. Por exemplo, já foi encontrado que o maior consumo desse tipo de conteúdo está relacionado a maior insatisfação com a vida, com relacionamentos,
ao maior consumo de álcool e outras drogas psicoativas. Aliás, já foi descoberta até correlação entre o consumo abusivo de material pornográfico e a incidência de transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade. Da mesma forma que as drogas psicoativas, o consumo de pornografia pode surgir como uma fuga para esses problemas. Outro problema relacionado ao consumo de material pornográfico é que o uso contínuo da pornografia em formato de vídeo pode levar o espectador a acreditar que a atividade sexual na vida real imita aquela que está sendo vista, principalmente por aqueles que ainda não são sexualmente ativos. Isso quer dizer que consumidores de pornografia podem assimilar um script e tentar reproduzi-lo em experiências sexuais que forem ter. Ao seguirem esse script, eles não levam em conta exageros do conteúdo produzido, seus próprios gostos, limitações, até mesmo o que satisfaz ao parceiro ou à parceira. Esses são alguns dos problemas que normalmente são associados com o abuso no consumo de pornografia. E agora voltemos à questão inicial. Será que podemos mesmo chamar a busca demasiada por pornografia de vício? Assim como falamos para drogas psicoativas e substâncias de abuso? Ainda que existam elementos comuns ao abuso de drogas psicoativas e o consumo abusivo de material pornográfico, médicos, psicólogos não podem dar esse diagnóstico. O motivo é simples. O vício em pornografia não foi incluído na versão mais recente do Manual Internacional de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Alguns profissionais que elaboraram a última edição desse manual até tentaram acrescentar o vício em pornografia como sendo um transtorno, mas entenderam que não havia ainda evidência suficiente para afirmar que se trata de uma doença, de um transtorno mental, e também tiveram medo de que isso pudesse gerar tratamento e medicação desnecessários para aqueles que fossem diagnosticados com essa condição. Então, atualmente, não há esse diagnóstico oficial de vício em pornografia. Mas já existem bastantes evidências comportamentais, cerebrais, de que várias pessoas podem ter prejuízo com o consumo abusivo de pornografia. E é importante ressaltar também que nem todos que consomem pornografia são viciados. O vício traz prejuízo. E temos evidências que podem apontar para alguns benefícios trazidos pelo consumo de pornografia. Claro que ainda são estudos iniciais, a gente ainda precisa de mais investigações na área. Mas algumas pesquisas indicam que pode haver uma relação entre o aumento do consumo de pornografia e a diminuição do comportamento sexual de risco. Além disso, a gente não pode esquecer que alguns casais gostam de consumir conteúdo pornográfico para entrarem num clima íntimo ou para serem mais criativos entre quatro paredes. Ou ainda falando de relacionamentos, quando o casal está impedido, por exemplo, por algum motivo de manterem relação sexual, a pornografia e a masturbação podem vir como uma forma de lidar com esse impedimento momentâneo. Então, para a gente falar de benefício ou malefício decorrentes do consumo da pornografia, é importante entender cada pessoa, cada casal e a história pessoal de cada um. Por exemplo, o impedimento de ter relações sexuais. Ele pode ter várias formas de se manifestar, vai variar de pessoa para pessoa e do contexto em que essa pessoa cresceu. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que as pessoas que mais consumiam pornografia e que faziam planos de assinatura desses conteúdos moravam nos estados que tinham uma tradição religiosa e conservadora mais acentuada. A hipótese que os pesquisadores levantaram é que pessoas que reprimem publicamente seus impulsos sexuais podem acabar buscando meios para liberar seus impulsos. O que sabemos é que os motivos pelos quais cada um consome ou deixa de consumir material pornográfico, ou até mesmo se esse consumo vai gerar benefícios ou malefícios, vai variar dependendo da personalidade, da sexualidade, da educação e o nível socioeconômico dos indivíduos. Mais importante do que falarmos se existe vício ou não, é perceber a chamada disfuncionalidade, se esse consumo de pornografia tem atrapalhado a vida da pessoa. Veja, por exemplo, o depoimento do ator Terry Crews sobre como a pornografia afetou sua vida. Pornography, it really messed up my life in a lot of ways. And, you know, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. I didn't tell anybody. It was a thing that, it was my secret, nobody knew. And that allowed it to grow. And it got bad. And when I say bad, some people deny, they say, hey man, you know, you can't really be addicted to pornography. There's no way. But I'm gonna tell you something. If day turns into night and you are still watching, you probably got a problem. And that was me.
Perceba que ele aborda o assunto mostrando o quanto o consumo em excesso prejudicou sua vida. Essa é a melhor forma de lidar com essa questão. Não faz sentido você esperar que esse transtorno esteja no DSM-5 para perceber que o consumo abusivo de pornografia pode atrapalhar a sua vida. E aí, tá gostando desse novo canal, Como a Mente Funciona? Conhece alguém que tem problemas com o consumo de pornografia? Encaminhe esse vídeo para essa pessoa, conversa com ela. Tem alguma história que você queria compartilhar? Deixa aí nos comentários e até a próxima.